Fala galera, tudo certo? O nosso convidado de hoje já rodou o mundo tocando nos principais clubes e festivais e fez parte de um dos maiores projetos de Electro House da história. É uma honra conversar aqui com o Du, do projeto Arotic. E aí, mano, tudo certo? Tudo certo. Você é um cara das antigas, né? Como é que foi esse seu primeiro contato com a música eletrônica? Como é que foi isso? Assim, desde novo, meu pai sempre trouxe para casa compilações, né, discos de música eletrônica, principalmente house e italo dance para casa. Então foi ele que começou, ele que me aplicou pela primeira vez nesses estilos. Mas assim, a vida inteira meu pai sempre foi doido com disco, com Chic, Sister Sledge, essas bandas, Earth, Wind and Fire. Que tem muito um lado eletrônico, né? Tem aqui o 4/4, né? Exatamente. Que é a levada mais forte da dance music. Até começar em festa e surgir esse interesse pelo outro lado, pela diversão, não só de escutar em casa. Como é que foi isso? Então foi o seguinte, quando você é novo, não é você quem busca, né, as músicas. Geralmente você escuta o que te mostram, o que te entregam. E eu gostava muito de MTV. Então eu escutava pop rock, eu gostava muito do Top 10 dos Estados Unidos que passava, né, o Supernova, né, aqueles programas que sempre passaram clipes, que ainda não... Foi na época antes de começar a tocar pagode e Sandy Júnior na MTV. E aí, nos 15 anos, quando eu fiz 15 anos eu tinha mudado de colégio, e foi quando eu comecei a me interessar muito por música. E tinha uma banda, eu fui na oitava série, né, tinha uma bandinha e tipo assim, eu queria ser da banda. E aí só tinha o baixo. Era o que sobrou. Era o que sobrou, porque não tinha, né? Tinha o baixo. Aí eu, tá, beleza, quero ser da banda, eu vou tocar baixo. Eu nem tinha baixo, era um violão. Eu tinha um violão lá, velho, de 1986. E que a gente reunia pra tocar, eu fazia as linhas de baixo no violão. Massa. Assim, mas não sei porquê, mas eu sempre tive um ouvido, né, era meio natural, assim, eu conseguia sacar as linhas, assim, as tonalidades e tal. Foi quando eu comecei a me desenvolver como músico. Assim, e aí já na faculdade foi quando eu fui minha primeira rave, que foi uma festa de trance lá no Interpass, ali em Nova Lima, que foi Void, Psycho Micro, aquelas, né? Pesado, o Psytrance pesado, né? E aí desde então eu falei, nossa, pesado isso, gostei. Porque, assim, como eu 15 anos, você é moleque, você tá adolescente, né? Você fica meio que bitolado numa coisa, então era muito metal, era muito jazz, era aquela coisa virtuosa de música, e você fica muito assim, e você meio que tem preconceito com música eletrônica, né? Ainda tinha disso. E como é que foi começar a produzir pra você? Eu tocava muito com banda, e o guitarrista dessa banda, o Gabi Love, ele estava em engenharia elétrica, não FMG, então ele sempre foi nerd. Então, e aí eu falei, tipo assim, a gente foi uma época meio de crise da banda, tava meio que, meio querendo sair, porque eu tive um baixo meu, foi roubado. Então meio que desanimei com banda. E aí ele me mostrou, eu mexi com o Fruity Loops, ele falou, ele foi mostrou com o bass. A mesma história, né? Que todo mundo, era Logic eu e o bass. Fruity Loops é pros iniciantes. Aí ele foi me mostrou com o bass. Aí eu falei, gostei. Tipo assim, porque ele me passou um pack de sample, uns kicks do Matan. Tá ligado? Lembro, Loja do Sexto Centro. Exatamente, ele me passou esse pack de kick. Aí eu não sabia como é que sintetizava um kick, então na hora que eu comecei a botar esses kicks nas produções, nessa época eu já tava fazendo psytrance, né? E aí quando eu comecei a botar esses kicks, o som começou a tomar uma forma. Até que eu conheci o Jim, no estúdio do Nelson. E aí ele me mostrou, ele tinha acabado de voltar do Universo Paralelo, ele mostrou o Felguk no começo. Foi. E aí eu falei, nossa, eu fiquei em choque com o som, aqueles rasgadão, aquelas All Night Long, aquelas primeiras músicas, né? Aí eu comecei na casa do Jim, a gente começou a fazer uns elétricos, mas era muito ruim, né? Mas começo, no né? começo, claro, né? E aí em março de 2009 a gente tocou na Aquário. Mas calma aí, segura um pouco que eu vou chegar no Dirty Loud. O que eu gostaria de saber se nesse começo, assim, até no começo mais, quando você começou a trabalhar mesmo, você teve alguma ambição de se tornar um profissional ou foi tudo acontecendo naturalmente? Eu fazia faculdade, sou formado em publicidade na PUC. Então foi uma coisa meio que
foi junto, mas eu falei, nossa, achava legal, ia ser ótimo se acontecesse, né? Se eu fosse trabalhar com isso, mas não foi uma coisa que entendeu? Eu fazia por diversão. Eu sempre me dediquei à música desde uns 15 anos de idade. Então eu sempre achava o máximo. Assim. E voltando pro Dirty Loud agora, cara, foi um projeto que fez muito sucesso internacionalmente. Foi uma referência, assim, todo mundo, quando você falava de eletro, complexo, ninguém falava Dirty Loud, sabe? Inclusive o brasileiro tinha muito orgulho de ter o Dirty Loud, o Felguk, como os projetos que representavam o Brasil lá fora. Conta um pouco dessa história pra gente. Então, o Dirty Loud me começou um pouco, foi de 6 meses a 1 ano antes dessa Aquário de 2009. Assim, que eu comecei a frequentar a casa do Dinho, a gente começou a meio que pirar nos sons. Ele tinha acabado de fazer um curso de produção lá em São Paulo. E tinha trazido a gente fazendo umas caixinhas de computador e tal, brincava, né? Ele me mostrava umas músicas, que ele já tocava direto, né? Nas festas, nas raves. E aí a gente tocou depois naquela Sunset, em Leopoldina, e aí começou, mas ainda não era complexo. Não era, era um eletro, era uma coisa muito, como eu escutava basicamente foi o Hulk, então era um som, eu mirava no som dos caras, achava do caralho, queria fazer igual. O Pedrinho, o Alex Mind, também, né? Ele fazia o eletro na época, o eletro, o complexo meio que começou meio que ali, a gente escutava muito o Sebastian, né? Que era a galera do eletro francês, os Ed Banger, esse pessoal. Que era muita coisa do corte-picote, do mashup, de samplear outras músicas, pedacinhos, e colocar esses pedacinhos tudo junto. E aí eu tinha um samples pack, né? Aqueles da Motec, tinha os Vengeance, e tinha muito som de baixo. Aqueles stab de baixo. Exatamente. E aí eu comecei a colocar um... Saca? Eu comecei a colocar um do lado do outro e comecei a fazer os grooves com esses samples. O pessoal meio que não entendia. Falei, pô, como é que esse cara tá fazendo esse tanto de som diferente com um synth, porque a galera tinha aquela mentalidade que é um sintetizador fazia uma coisa. Assim, eu não acho que o complexo era um som complexo, era um som simples, mas eram muitos pedacinhos. Exatamente. Mas porque era complexo, e o pessoal às vezes criticava, falava, não, vocês têm que fazer coisas simples, mas na verdade era simples. Era simples. Mas como tinha essa infinidade de sons diferentes para fazer a mesma coisa, então dava essa sensação de que era complexo. Inclusive, quem cunhou o termo complexo a primeira vez foi o Porter Robinson. Isso antes dele lançar. Ele fazia hardstyle. E, assim, ele tinha um Twitter que chamava Complex Electro. Saca? Que ele gostava de postar as musiquinhas e tal. E vocês tiveram músicas em collab com ele, com um monte de artistas dessa época, né? Isso aí ajudou a abrir sua cabeça assim, para a música eletrônica, para o estilo, e te ajudou a melhorar? Definitivamente, sim. Porque eu só escutava Felguk. E eu gostava muito de house progressivo, que era o Dinka, que eram os projetos do Chris, né? Exatamente. Que é... Como é que pode, né? E ele até hoje ele é um dos maiores, né? E aí... Beleza. Então você imagina, a gente sempre teve essa queda pelos sons mais melódicos, uma coisa de vibe, saca? Sim, sim. Assim. Beleza. Aí a gente, em 2010... a gente tocou, foi em outubro, a gente tocou numa festa, a gente foi convidado para tocar numa festa em Los Angeles. Chamava The Lost City of Atlantis. A gente nem tinha visto, saca? A gente foi meio que... Vamos que vamos, saca? Era uma festa só. Depois a gente tocou o Dead Sick e o Excision. Nossa, que é... Saca? Tipo assim, e era o dubstep, e foi ali que... Tipo assim... Quando a gente tocou, eu nem sabia que era dubstep, saca? E assim, faltando uns 20 minutos pro nosso set, eles apareceram atrás da gente, o pessoal começou a gritar o nome deles. That's sick, that's sick, that's sick, assim, e a gente tocando, foi até meio constrangedor, na verdade. Foda, saca? Aí na hora que eles entraram, assim, acabou com a festa, pá, e o dubstep tava começando a pegar, era antes do Skrillex, era uma coisa, saca? Tá, voltamos pra casa e tal. E aí, como eu conversava muito com o Porter, ele começou a mandar os Nero, saca? Tipo assim, e aí eu comecei, nossa, que som doido, velho. Aí comecei a incorporar no Dirty Loud. Aí que o complexo também começou a ter grow, começou a ter essas coisas. E agora você tá com a Arotic, né? Conta um pouco desse projeto e o que você tem feito. Foi um pouco antes de eu sair do Dirty Loud. Não um pouco antes, talvez 1 ano, uns 2 anos antes de eu sair. Eu já tava escutando muito som em inglês.
Assim, eu gostava muito de... Tava falando, pô, dubstep, beleza. Muita gente fazendo complexo. Eu falei, não, a gente precisa mudar. E aí eu falei, nossa, bass music, dubstep, drum and bass. Aí eu comecei a escutar muito Rinse FM, que é aquela rádio de Londres. Assim, que era, estava Shadow Child, Jay Kenzo, que ainda era do dubstep, que era aquele dubstep bem fechado, bem, parecia aquele som cavernão, muito pad, sem wobbles, não, era aqueles baixo FM harmônico, saca? Então, e aí, nisso, drum and bass, aqueles programas Metalheads, Hospital Records, e aí comecei, nossa, pirei, falei, nossa, maravilhoso. Eu escutei um cara, falei, vou pegar esse programa desse cara aqui, chama FOMO, que hoje ele é o cara do Gorgon City. E aí ele tocava muito essa coisa do garage, do house, daquela coisa meio retrô, anos 90. Aí eu fiquei apaixonado, assim, e eu até comecei a brincar em casa. Até que eu assumi o som, falei, nossa, eu quero fazer isso. E você acha que a sua saída do Dirty Loud foi por esse motivo? Foi porque eu já estava em outra onda musical. Conta mais do Arotic, das músicas. Eu tinha essa música que eu quis fazer com uma pegada bem retrô, aqueles kick distorcidão, que foi a primeira track que lancei com a Arotic, que foi a Womp, que saiu pelo selo do Hatteras. Assim, eu não sabia, era o único contato de label que eu tinha, falado, vou lançar com ele. Aí eu mandei pra ele, animal, nossa. E essa música teve suporte de vários caminhos, né, cara? Teve. E aí apareceu o cara da Perfect Driver com isso. E aí ele me pediu fazer um remix da Hood Life, aquela I'm from the Hood, baby. E aí na hora que lançou foi aquela coisa, todo mundo, Cry-Wolf, Chris Lake, Justin Martin, todo mundo começou a tocar a track. E a partir daí começou a chegar muito request de remix pra fazer. Fiz vários remixes, assim, sem receber. Aí eu fiz o remix da Stomper, do Chris Lake, que saiu na Ultra, e aí já conseguiu sair num blogzinho, então já começou a espalhar. E cara, vamos falar um pouco de produção agora. As suas músicas, os timbres das suas músicas, eles são os timbres bem únicos e bem complexos de fazer, assim. Você é um cara que passa ali um dia inteiro só pra tirar um timbre perfeito, cara? Sim, às vezes sai um dia inteiro, às vezes sai em poucos minutos, assim. Eu sempre tive um tesão enorme por sound design. Foi difícil você aprender a mexer, a dominar o synth? Os princípios, o básico do sintetizador é igual. Qualquer um. É igual, é básico. Tirando o FM8, né? Mas, assim, tem síntese subtrativa, né? Vanguard, o próprio Massive, que é o Wavetable, meio, né? Mas é ataque, decay, sustain, release, né? Os osciladores, sawtooth, os básicos, né? Que senoide, sawtooth, square, acostumar com o som, com as sonoridades, triangle, pulse, acostumar com como que cada onda soa, né? O timbre, né? Acostumar com isso. E assim, meu som melhorou muito quando eu comecei a dominar o Massive, porque o Massive ele te dá muita... Assim, as wavetables dele talvez não sejam as melhores, as mais crocantes, vamos dizer assim, mas a quantidade de modulação que tem nele é impressionante, assim, os macros, assim, né? E a partir assim, e o meu som desenvolveu junto com a minha habilidade com o synth, com a minha fluidez, né, com o synth, o meu som desenvolveu junto com isso. O que você considera mais difícil na hora de criar uma música? Começar. Por que é o que você acha tão difícil assim? Assim, primeiro porque eu me distraio muito fácil. E assim, e aí você entrar você tem que estar na zona, na zona, né, que fala, no elemento ali, que você precisa relaxar, ver o que você quer traduzir, né, o que está passando na sua cabeça, pensar em alguma coisa que seja que o pessoal vai lembrar, que seja fácil de lembrar. Talvez não tão fácil de lembrar, mas se eu ouvir algumas vezes, você repetir suficientemente na música, a pessoa vai lembrar. E você é músico, né? Você estudou música? Estudei um pouco, não muito, assim, sou mais autodidata. Como é que essa coisa da cabeça de tocar um instrumento, de entender um pouco de música, como isso funciona dentro da produção? Isso te facilita muito? Demais.
Demais, ajuda muito, porque assim, cada instrumento sempre tem as referências, sempre tem os melhores. Uhum, E tem os estilos também que os instrumentos se destacam mais. No caso do baixo, uhum, tem muito baixista de rock bom, tem o Mayang, né, o Duran T, tem o Billy Sheehan. No uhum, jazz tem vários, no Fusion tem Marcos Miller, Victor Wu, tem Jaco, que foi pra mim o maior. uhum, Jaco. Então, quando você escuta essas pessoas, você adquire um senso estético, uhum. que isso passa pra sua música, entendeu? Entendi. Isso passa, você acaba que transfere, assim, né? E cara, pra terminar, uma dica pra quem tá começando. Acredita no seu som, acredita, faça as coisas que saindo do seu coração, não tenta ir em onda de mercado, em onda de outra galera, faz o que você quer, Uhum. faz o que você gosta. Do caralho. E, mano, essa entrevista era uma entrevista que eu tava querendo fazer muito. Foi uma honra, um prazer Esse te ter prazer foi aqui. meu. E galera, vocês estão gostando do Estúdio Aberto? Dá um like na nossa página no Facebook, se inscreva no nosso canal do YouTube e até a próxima.